Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus pelo nome de Cristo. Então, muito bom dia para todos. Também uma saudação para aqueles que estão na nossa companhia e que vão participando connosco através das tecnologias, estando à distância e ficando assim também agora em comunhão connosco. Hoje celebramos o segundo domingo da Quaresma. Por outro lado, também aproveitamos o ensejo para lembrar ao Senhor alguns dos irmãos que nos deixaram há pouco tempo, alguns dos irmãos nossos desta mesma paróquia. Vamos ter presente, nomeadamente, a Maria Odília, no sétimo dia, assim como também o sétimo dia do Joaquim Ribeiro, além de outras intenções que a Irmandade recorda, ou que as famílias também relembram e que lembrarei na altura própria. Para já, e para que esta Eucaristia seja de facto uma transfiguração da nossa parte, e eu já estou a usar estas palavras que daqui a pouco vão ser familiares, vamos também ter esta confiança, como nos aparece também Abraão a ter na primeira leitura que daqui a pouco vai ser proclamada. E para que celebremos dignamente, reconheçamos as nossas faltas, peçamos perdão ao Senhor para que tenha piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade, como cantamos, de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho,
Fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tomai particular atenção nestas leituras, particularmente na primeira e no Evangelho. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus levou Abraão para fora de casa e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído em conta de justiça. Disse-lhe Deus: eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur, dos caldeus, para te dar a posse desta terra. Abraão perguntou: Senhor, meu Deus, como saberei que a vou possuir? O Senhor respondeu-lhe: toma uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente de cada metade, mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida. De quem hei de ter medo? O Senhor é minha luz e minha salvação. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede mais imitadoras e pondo os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que tendes em nós. Porque há muitos de quem tendes falado várias vezes e agora falo a chorar, que procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Têm por Deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecerei firme no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. 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 No meio da nuvem luminosa ouviu-se a voz do Pai. Este é meu filho muito amado, escutai-o. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou sentar-vos um bocadinho, por favor.
Diz-nos aqui o Marcelo, que está em São Paulo e que nos acompanha sempre que há estes diretos, como agora também acontece, diz assim: quem supera as tentações, que foi no domingo passado, é transfigurado pelo amor de Deus. Sem enfrentarmos a tentação e sem fazermos a transfiguração, não há como celebrar a Páscoa, passagem para uma nova vida. E é precisamente com esta observação, com esta interpelação, que eu gostava de não só partilhar convosco, saudar também todos aqueles que estão na nossa companhia, alguns dos quais no estrangeiro, e gostava de facto de vos chamar a atenção. Hoje não queria dar assim um ar de professor, não é que nas outras vezes também o dê, mas não queria de facto falar assim em termos muito técnicos, mas o que é certo é que se a gente deixar estas leituras assim, sem fazer uma explicação mais profunda, acabam por ficar apenas no oco, no vazio, sem percebermos aquilo que é fundamental. Eu diria que eu digo duas, não falei da segunda leitura, embora também seja importante, porque de facto nos diz que este tempo é um tempo em que não devemos adorar a Deus na barriga, o Deus do ventre, e com tudo o que isso implica. É um tempo de transfiguração, Evangelho. É um tempo em que somos convidados a confiar. Primeira leitura. E é nesta primeira leitura que eu gostava de partilhar convosco algo mais para a gente ficar dentro de toda a problemática. Diz aqui que naqueles dias Deus levou Abraão para fora de casa e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar, assim será a tua descendência. E depois diz aqui: Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído em conta de justiça. Isto está tudo muito lido assim, lido depressa. Só que não podemos esquecer que o Abraão, nesta altura, o Abraão teria à volta de 90 anos. Portanto, dizer a um homem que ainda por cima, velho, que não podia ter filhos, que estava casado com uma mulher, Sara, que era estéril, dizer a um casal destes, dizer a um homem destes: olha, a tua descendência vai ser como as estrelas, se as puderes contar. Quer dizer, e diz aqui que o Abraão acreditou, que o Abraão acreditou no Senhor, no que lhe foi atribuído em causa da justiça. Isto tem que ser entendido, obviamente, e tem que ser entendido depois aquilo que se faz, porque às páginas tantas, no meio desta conversa toda, os antigos, naquela altura, tinham um costume: quando se fazia um negócio, ou quando se combinava alguma coisa com alguém em termos de vendas, de propriedades e por aí fora, já vai longe o tempo em que era um aperto de mão, mas nessa altura, quando as pessoas firmavam um negócio, o que é que eles faziam? Pegavam nestes tais animais de 3 anos, uma vitela, o carneiro, e para aqueles que têm melhor memória, sei que isto está aqui, mas agora esqueci-me. Exatamente. Uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho e não sei mais quantos. Partia-se os animais ao meio e depois quem estava a firmar o negócio, o que é que faziam? Passavam os dois, um de cada vez, por meio dos animais, por meio da carne dos animais que estavam partidas ao meio. E a ideia qual é? A ideia tinha muito sentido. Quem não cumprir a sua parte, que fica rachado como estes animais. Era uma espécie quase que de uma jura. Eu juro que se não fizer isto, que seja rachado ao meio, como estão os animais. E aqui é que vem a história toda muito engraçada, porque
e agora se calhar talvez seja melhor continuar a reler. Foi buscar os animais, cortou-os ao meio, pôs a cada metade em frente a outra metade, mas não cortou as aves. Os abutres desceram e Abraão pô-los em fuga ao pôr do sol. Na Bíblia, pôr do sol que não é só muito bonitinho, não, quer dizer que é quase noite, que é de noite. E de noite as coisas são diferentes na Bíblia, porque é de noite que acontecem as coisas misteriosas na Bíblia. E é de facto de noite, apoderou-se de Abraão um sono profundo. Reparem que esta coisa do sono profundo não é que ele tivesse horas por dormir. É que foi o Abraão que teve sono quando chegou à altura de passar por meio das carnes. É nessa altura que ele teve sono, olha a coincidência. E depois no Evangelho, quando Jesus se transfigura e quando apareceu Moisés e o Elias que estavam a falar da morte de Jesus, Pedro e os companheiros estavam a cair de sono. É sono por tudo quanto é canto. Quando Jesus é preso no Jardim das Oliveiras, então vocês não foram capazes de rezar por mim, estão já a dormir. Tudo o que é complicado dá sono. Entendem? Tudo o que é complicado dá sono. Ficamos como que anestesiados. E este sono, no fundo, na Bíblia quer dizer apenas uma coisa. Quer dizer que as pessoas não percebem o que está a acontecer. Não, o Pedro, o João e o Tiago não perceberam, ficaram com sono, porque Jesus estava, a voz, este é o meu filho muito amado, escutai, eles estavam a falar da morte de Jesus. Dá sono. Dá sono. Aqui o Abraão, quando chegou à altura de passar, de fazer ele o compromisso, teve sono. E nós, quando as coisas começam a complicar-se, em todos os níveis, e sobretudo aqui até a nível da fé e por aí fora, temos sono. Temos sono. Temos vontade de dormir. Temos vontade de ficar dormentes, como que anestesiados. E a palavra de Deus vem nos dizer que o nosso Deus não é assim, porque reparem o que é que aconteceu. O Abraão ficou a dormir. Ao pôr do sol, Abraão apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto o assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu, já é noite, e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Isto foi a forma que o autor teve, que era Deus a passar por meio das carnes. Deus, que não precisa de dar provas a ninguém, foi aquele que não esperou que o Abraão acreditasse ou deixasse de acreditar, confiasse ou não deixasse de confiar. Deus nunca nos deixa sem jeito. Deus, ou pronto, deixa-nos sem jeito porque faz aquilo que nós não fazemos. Compromete-se com o homem e é ele que passa pelos animais através do fogo. Este fogo é este Deus que passa enquanto o Abraão está a dormir. Meus amigos, às vezes nós pensamos que nós confiamos em Deus, com certeza, e muito mais o Abraão, que é, como todos sabemos, o pai das três religiões mais importantes monoteístas. Porque o Abraão foi pai do Isaac, que é o fundador do judaísmo, de certa maneira. Depois, ele ao princípio ainda pensou que Deus queria que ele tivesse um filho com uma escrava, a escrava Agar, que foi o filho que acabou por acontecer, chamado Ismael, que é aquele que deu origem ao movimento que mais tarde conduziria àquilo que hoje é o islamismo. E depois surgimos nós, os cristãos, que surgimos precisamente do ramo dos judeus. Os judeus ainda estão à espera que venha o Messias. Para nós, este Messias é Jesus, já veio, e portanto, este homem, o Abraão, ainda por cima com aquela idade, casado com quem, e apesar de dizer, ele acreditou, mas apesar de tudo, na altura do compromisso, ele também tem sono. E é de facto para nós, neste dia em que nos aparece Jesus a transfigurar-se diante das pessoas. E depois só digo mais isto, e por isso é que estava a dizer que não queria dar assim um ar de professor, porque às vezes pode dar essa impressão e não é essa a ideia, é só para nós apanharmos na totalidade as coisas como elas são. No Evangelho, quando Jesus se transfigura,
Ouçam, mais importante dizer que foi no Monte muito elevado, e é, já lá estive 2 ou 3 vezes no Monte Tabor. Uma pessoa vem de autocarro, depois tem que se meter nos táxis, que é umas carrinhas especiais que eles usam. Bem, porque aquilo tem que ser mesmo em segunda e terceira mudança. Porque, de facto, é um monte muito elevado, sempre a circundar, e quando chegamos ao cimo do Monte Tabor, que fica em Israel, nós damos conta de uma igreja que foi construída que tem o formato das 3 tendas. Precisamente, mas mais importante do que estas coisas todas, mais importante do que onde é que fica este monte, e se é... Ouça, isso é o que menos interessa. É o que menos interessa. O que interessa é aquilo que se passou lá. E aquilo que se passou lá é aquilo que o Evangelho nos diz. É aquilo que o Evangelho nos diz, que é precisamente esta situação em que eles estão à espera que aconteça, e no fundo aparece Moisés e o Elias. Ora, o Moisés e o Elias, o Moisés já tinha morrido há muito tempo. E o Elias, dizem os judeus que não morreu, que foi para o céu num carro de fogo. E que há de voltar o Elias quando o Messias vier. Por isso estás a ver que quando Jesus está na cruz, por exemplo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, olha, está a chamar por Elias. Está a chamar por Elias para ele vir, para toda a gente saber que ele é o Messias. Isto parece assim uma charada, mas para dizer que, de facto, aparece o Elias, que é o representante dos profetas do Antigo Testamento. Aparece Moisés, que é o autor, para todos os efeitos, dos livros mais importantes da Bíblia do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes livros, que ninguém sabe quem escreveu, foram atribuídos a Moisés, que era uma coisa que hoje é crime, que é o plágio. Naquela altura era uma coisa que se utilizava muito. Atribuir a outros coisas de outros. Para quê? Não é para uma questão de roubar, é uma questão de credibilidade aqui. É para dar credibilidade a estes livros. O que é que eles fizeram? Moisés era uma pessoa conhecida, uma pessoa importante, vamos dizer que foi ele que escreveu, para as pessoas acreditarem mais facilmente. A ideia era esta. Mas no meio desta história toda, quando aparece a voz, este é o meu filho muito amado, escutai-o, o Moisés e o Elias desaparecem. Desaparecem porque é a altura já não do Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, mas é a altura do Novo Testamento. É a altura de Jesus Cristo. É a ele e só a ele, não é ao Moisés, não é a Elias. É só a ele, Jesus, que a gente deve prestar atenção. Este é o meu filho muito amado, diz-nos Deus nesta voz, este é o meu filho muito amado, escutai. E é este filho muito amado, escutai, que nos convida à transfiguração, digo eu agora. E esta transfiguração do Evangelho passa pela confiança do Abraão, na primeira leitura. Não podemos ter, como diz a segunda, de São Paulo aos Filipenses, aos cristãos de Filipos, não podemos dar, dizia José Manel na leitura que leu, não podemos considerar a barriga como deusa. Para alguns, eles têm o Deus, é o Bet, com tudo o que isso implica. Hoje somos convidados precisamente a dar conta daquilo que é importante para nos transfigurarem. Ouçam, deixar que eu volte à carga, não se esqueçam dos 3 P's. Aquilo que nós somos convidados a transfigurar é preciso que sejam coisas pequenas, possíveis e pessoais. Coisas poucas, pequenas e possíveis. Coisas pessoais. Não coisas pessoais, porque estas coisas não mudam, não são os outros, sou eu. O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que mudar? E que tem que ser coisas que eu veja a mudança. Por isso é que eu digo, tem que ser coisas pequenas, para a gente ver que está a fazer algum caminho. Capaz no mundo. Pois, vais longe. Olha, pergunta ao Putin. Vais longe. Coisas possíveis. Coisas pequenas. Coisas pessoais. Que este Deus que se compromete com o homem, a gente reza a pedir coisas e ele às vezes dá-nos outras. E é preciso, de facto, uma grande confiança como Abraão para acreditar o que é que Deus quer de nós. O que é que Deus quer da nossa vida.
Pedimos saúde para a doença e não aparece. Pedimos tranquilidade e harmonia no lar e às vezes é pior. Pedimos estas coisas todas que vocês sabem e aquilo parece que de facto Deus está a dormir. Está no seu tempo. E o tempo dele é só dele. Ele é que sabe o que é melhor e quando é que é o melhor. Saibamos ter a confiança do Abraão, usar a seriedade e não pôr Deus na barriga, para que, como nos diz o Evangelho, possamos nos transfigurar e ser diferentes para que a Páscoa aconteça. Diz aqui alguém, o Gilberto, mais do que nunca é importante deixarmos-nos impressionar pela visão do rosto do transfigurado. Continua o Marcelo, o livro O Pequeno Príncipe, ou O Príncipezinho, em português de Portugal, tem uma frase muito bonita. Às vezes veem estrelas de maneiras diferentes. Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca as teve. O escritor escreveu, diz ele, baseado na história de Abraão. Bonito, não é? Pergunta ele, o Marcelo, que está em São Paulo a acompanhar a nossa celebração. Que ninguém se envergonha da cruz de Cristo, graças à qual o mundo foi remido, diz-nos outra pessoa também. E é, de facto, com todas estas pessoas que estão longe, mas que estão aqui também connosco, que nós vamos continuar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens, e por nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está deitado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós vamos continuar, irmãos e irmãs, iluminados e iluminadas pela transfiguração de Jesus. Façamos subir até ao Pai as nossas súplicas pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, e vamos dizer a cada invocação que a irmã Aldina vai fazer, vamos responder: salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que estes eleitos meditem em seu coração na palavra. Desculpa. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente tenham confiança no Senhor como Abraão e ensinem aos homens a fé que receberam, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que o nosso bispo, os presbíteros e os diáconos, como os apóstolos que viram Jesus transfigurado, escutem o Pai que os convida à santidade. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos procurem o rosto de Deus na vida ativa, na caridade e na oração, e não esqueçam que a sua pátria está nos céus. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os homens e as mulheres que têm medo do sofrimento, da doença e da morte,
descubram Cristo, luz do mundo e salvação. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os membros da nossa Assembleia saibam estar ao lado dos mais necessitados, para os ouvir em silêncio e lhes dar as mãos. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. E a propósito de dar as mãos, vamos também pedir por todos os irmãos da Irmandade, que a Irmandade manda celebrarem, assim como também pela mesma Irmandade o Manuel Pinheiro de Almeida. Mas neste dia quero também recordar ao Senhor a Maria Odília de Carvalho Monteiro, também o Joaquim Ribeiro Ferreira, quer um, quer outro, no 7º dia. Vamos lembrar também 2 outros irmãos falecidos há mais tempo, a Sara Tavares Anancho e também o Rui Ferreira dos Santos e familiares, para que o Senhor os tenha a todos eles no seu reino, a contemplá-lo, a ouvir a sua voz. Oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Eu lembro também, já que estamos a falar de mortos, todas as pessoas que foram vítimas desta guerra da Rússia na Ucrânia. Quero lembrar as pessoas que faleceram de um lado e do outro. Quero lembrar também as famílias desavindas, divididas. Quero lembrar as sirenes a tocar e a angústia que deve ser. E vamos pedir ao Senhor que ilumine a diplomacia, os homens da diplomacia, no sentido de que encontrem os argumentos certos e que todos os interlocutores, tenham a humildade de reconhecer que o outro lado também tem razão. Oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que no monte da transfiguração nos mandastes escutar o vosso Filho, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e concedei-nos os bens que vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do nosso trabalho, canseiras, alegrias, tristezas, angústias, esperanças, e que hoje aqui em Travassou vos apresentamos para vós e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos o sacrifício para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei
e dos profetas, que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu-o aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui na casa de São Miguel, e também a igreja espalhada por todo o mundo e em comunhão conosco pelas tecnologias. Tornai esta igreja perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, da Diocese de Aveiro, centro de Portugal, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que queremos hoje recordar porque faleceram há pouco tempo: a Maria Odília de Carvalho Monteiro
e também o Joaquim Ribeiro Ferreira. Lembrei-vos também, Senhor, de outros falecidos porventura há mais tempo e que também estão presentes e queremos lembrá-los também à vossa misericórdia. Todos os irmãos que fazem parte desta Irmandade dos Santos Mártires de Marrocos, desta paróquia, também lembrado pela Irmandade dos Santos Mártires o Manuel Pinheiro de Almeida, e pela família recordamos a Sara Tavares de Anancho e o Rui Ferreira Santos e familiares. A todos estes, falecidos há pouco ou há muito, que estejam todos na glória a ouvir a voz do Pai. E tendo misericórdia também de cada um de nós que está aqui. Dai-nos a graça, Senhor, de participar um dia, quando chegar a nossa vez, que só Tu sabes quando, na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, mesmo que agora aqui as tecnologias não estejam muito bem a funcionar, com esta confiança que nos advém de alguém que confia no homem, contra toda a lógica, baseados nesta confiança do Pai que nos revela o Filho e que nos mostra o Filho, rezemos agora a oração do Filho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Livrai-nos de todas as guerras, de todas as pestes, de todas as epidemias. Livrai-nos, Senhor, desta pandemia da Covid-19. Livrai-nos, Senhor, deste mundo tão descaracterizado, deste mundo que é vítima de tantos atentados ao ambiente. Dai ao mundo a paz, dai ao mundo a paz, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis, Senhor, aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Já vistes as vezes que a gente fala de paz, que é um dom. E é fundamental pedir este dom, que só Deus o dá. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eis Jesus Cristo, eis o enviado do Pai,
Eis o príncipe da paz, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Corpo de Cristo. 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 Este
corações retos. Alegrai-vos, ó justos do Senhor, e louvai o seu nome santo. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o, escutai-o. E mesmo sentados como estáis, graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que foram lembrados na nossa celebração, alguns dos quais no 7º dia, por todos aqueles que são vítimas desta guerra sem jeito, por todos quantos não tem ninguém que se lembre deles também, a todos eles, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Olhem, em jeito de ação de graças, eu gostava de vos ler aqui uma poesia que nos chega do Brasil, como aliás é hábito. Para quem não sabe, este Marcelo Tiago é um professor catedrático em várias universidades de São Paulo e tem o hábito, no final da Eucaristia, de nos mandar sempre uma poesia que reflete um pouco aquilo que se passou na missa, nesta missa. E ele diz assim: Jesus, no Monte Transfigurado, viveu sua identidade de amor, pois mesmo sendo antes tentado, mostrou-se fiel ao Senhor. Os discípulos estavam sonolentos, pois não tinham prestado atenção, que é preciso ficar sempre atentos para transfigurar o nosso coração. Hoje não houve canto do ofertório, mas a oração sobre o vinho e o pão lembrou de Abraão o sacrifício notório e de Jesus sua transfiguração. Deus não precisa de cenas incríveis, nem de mostrar coisas, nem de mostrar Moisés ou Elias. Bastam coisas poucas, pequenas e possíveis para transfigurarmos todos os dias. E é assim, com esta poesia, uma boa síntese, diria, que nós vamos continuar. Eu só lembrava aqui ao Marcelo que o coral não cantou o canto do ofertório, não é porque eles não tivessem repertório. Foi que é a forma que eles encontraram, é a forma que a liturgia também recomenda, que nestes dias haja o canto seja mais soft, mais ligeiro, para que não haja aquele apogeu que se espera que aconteça quando acontecer Páscoa. É essa a razão porque o grupo coral não cantou, porque cânticos eles têm com fartura. Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque, vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Olha, eu penso que nem é preciso sentar-vos, basta só dizer que na quarta-feira eu tenho aqui missa às 7h30, uma hora antes, às 6h30, estarei aqui a atender em confissão quem o desejarem para a Páscoa, portanto às 18h30 de quarta-feira. Depois são as outras coisas todas normais, as missas normais que eu costumo ter, quer no sábado, 5 horas aqui, 6h15 em Espinhel, 7h30 em Paradela, quer no domingo, 9 horas da manhã em Espinhel, 10h15 em Oz da Ribeira e 11h30 também aqui. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, um bom apetite e em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
outros como irmãos. Tomai com alegria a vossa cruz, na dor e na ventura dai as mãos, e ireis pelos irmãos até Jesus. Na dor e na ventura dai as mãos, e ireis pelos irmãos até Jesus. Eis o caminho, eis o caminho, eis o caminho da salvação. Eis o caminho, eis o caminho.